Shalom, shalom, shalom. Vamos dar início então à nossa aula de hoje, dentro da proposta da teologia bíblica, e vamos falar um pouco sobre a exposição da importância e da significação do título servo sofredor endereçado a Cristo dentro da cristologia neotestamentária, que vai ter, claro, uma abrangência, um trabalho de endereçamento de relações entre Antigo Testamento a partir da proposta de Isaías, indo de encontro à abordagem feita dentro dos sinóticos, dos evangelhos sinóticos. O servo sofredor, ele desempenha, primeiramente, um papel que é claro e visível de importância na compreensão da obra de Cristo. Esse é o primeiro ponto a pensarmos. Segundo, também, é um propósito, vamos dizer assim, de descobrir e apontar a função para a pessoa de Cristo a partir da sua missão de servir. Terceiro, nós podemos considerar que alguns vão chegar até inclusive a falar e a defender com isso uma cristologia do servo. E dentro disso vai se tender, vai se conduzir, a se tornar algo que está também limitado, dentro inclusive de uma proposta feita até pelo próprio profeta Jeremias, quando ele vai inserir declarações, concernente também ao servo e concernente também ao serviço. A escolha de ser servo com a proposta de serviço. E aí, dentro disso, nós vamos ter o Donald Kundry, em sua teologia bíblica, dizendo que todas as propostas, principalmente algumas, devem ter uma razão, considerada de inclusive de probabilidades, dentro de alguns textos, com o enfoque justamente de constituir um conceito de serviço a partir da expressão e título servo sofredor. Então, um dos principais problemas de uma discussão dentro dessa proposta que está inserida nesse título cristocêntrico é justamente a ênfase tender a ser colocada sobre uma avaliação quantitativa da evidência. Segundo, também, o que nós temos que considerar e até refletir, que, contudo, no caso de um conceito de servo, é preciso apontar que pode surgir também conclusões equivocadas. E dentro dessa proposta também pode, vamos assim, virmos a visualizar um conceito de servo com uma das mais facetas ricas oportunidades de uma cristologia da igreja primitiva. Então, uma cristologia da igreja primitiva a partir da proposta de Cristo como servo sofredor. E dentro dessa proposta acerca do servo sofredor, aí nós vamos ver uma ideia estritamente associada a uma noção geral de sofrimento e submissão. Então, dentro de um fator até, vamos dizer assim, bilateral, nós vamos ver também uma cristologia do servo em epístolas paulinas, que vão propor principalmente
uma tradicionalidade e uma confessionalidade a partir dos escritos, não só dos pais apostólicos, dentro de uma visão da patrística, mas também de uma linha que vai evidenciar e vai, nesse aspecto da evidência, excluir a possibilidade de uma preeminência helênica a essa ideia. Então, essa noção de servo sofredor e essa proposta de servo sofredor nos leva a uma visualização que vai muito além de uma proposta de uma climatização sociológica dentro de um propósito de serviço e também cumprimento profético da missão a ele endereçada. Agora, partindo dessa proposta do servo sofredor e olhando mais à frente, um outro título, que é o título também de profeta e mestre, endereçado e indicado para Cristo, nós vamos ver que a noção a ele proposta de profeta vindouro está pautada numa crença também de cunho judaico, tá? Não só dentro da ótica neotestamentária, mas também da ótica veterotestamentária. Seria ele, então, uma proposta, dentro dessa ótica, de um Moisés redivivo na ótica judaica e de aquele que veio para implantar o reino de Deus como o próprio reino, né? O próprio reino manifestado. E esse papel profético de Cristo, ele vai observar elementos fundamentadores de uma interpretação que podemos até ser pautada ela num profetismo cristocêntrico, aonde nós vamos ver dentro da visão até do Oscar Cullmann, ele falando que algumas das razões do conceito de profeta se tornam unilaterais, por enfatizar o ministério da pregação de Cristo acima de outros aspectos que são encandeados dentro da ideia do servo sofredor, que se relaciona também com o propósito principal da vinda de Cristo, como aquele que vem na sua primeira vinda para implantar o reino de Deus, que é um reino de servir, um reino de alcançar o povo e a humanidade pelo servir. Então, com essa proposta, a obra do profeta, ela vai cessar dentro de uma inauguração do reino e vai se enfatizar com uma atividade cristocêntrica que está ligada à sua obra futura ao escatom cristocêntrico. E com isso, nós vamos ver uma relação de um aperfeiçoamento do reino a partir da obra do servo sofredor, servindo a humanidade, implantando o reino e apontando para o reino milenial como a consumação da proposta do reino de Deus na terra e sobre a terra. Com isso também, nós vamos ver que esses títulos, eles são títulos que têm uma proposta de conceder um diálogo teológico que vai coadunar as propostas tanto do cânon veterotestamentário como do cânon neotestamentário em uma proposta de defesa e explanação da missão de Cristo, não só
como o rei, o mestre, o profeta, mas como o servo, o homem, o verbo, a comunicação e, acima de tudo, aquele que tem a missão única de ser o Soter, o Salvador, aquele que tem a missão única de ser o Redentor e de ser o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, o mediador entre Deus e o homem. E com essa proposta é que a cristologia neotestamentária é construída dentro dos evangelhos sinóticos e vai dialogar com a exposição teológica, doutrinária das epístolas de Paulo, dentro de uma teologia paulina e uma cristologia paulina que enfoca o Cristo da graça como Cristo do amor, do perdão, mas acima de tudo que incumbe-se de cumprir os títulos como missões a ele referenciadas dentro da sua ação e missão de servo de Cristo, de Redentor, de Salvador, de Filho do Homem, de defender a graça e ser a própria graça e de ser a manifestação do amor em todo um sentido de universo, de cosmos, homem, cosmos. Como o Criador, como o Redentor e, acima de tudo, como fundamentador e aplicador do projeto e plano salvífico de Deus. Então é a partir disto que é construída toda a proposta cristocêntrica da cristologia e de uma cristologia neotestamentária que vai se transitar entre sinóticos e paulinas, teologia paulina ou teologia dos evangelistas e a teologia paulina, para uma construção sistemática e bíblica de uma teologia canônica em diálogo com uma teologia sistemática, discutindo temas dogmáticos, doutrinários, dentro da proposta da teologia canônica, dentro do que as escrituras defendem e abordam nesse diálogo cristocêntrico. Então essa seria a proposta que é discutida, é discorrida e dialogada de uma cristologia neotestamentária com enfoque no relato e narrativa dos sinóticos, como uma narrativa biográfica, mas também como um diálogo interreligioso apontando para um futuro de uma exposição onde Paulo vai dogmatizar e estruturar essa didascalia cristocêntrica a partir do que os sinóticos ou os evangelistas expõem e propõem na sua testificação. E era isso que nós tínhamos para hoje, nessa breve exposição da teologia bíblica do Novo Testamento.